minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Maranata, ora vem, Senhor Olá, amada igreja, o nosso bom dia. Iniciamos este domingo pela graça do Senhor Jesus Cristo. E desejo a todos que este dia seja um dia de paz, seja um dia de vitória sobre a sua vida, porque enquanto aqui estivermos, precisamos permanecer com a verdadeira esperança de que em breve as lutas cessarão, de que em breve Jesus Cristo voltará e que também estaremos sendo arrebanhados para vivermos uma eternidade com o Senhor. Queridos, mais uma vez agradeço ao Senhor pela vida da nossa presidente, da nossa MCM, nossa querida irmã Ariete, quando durante este mês elas tiveram a responsabilidade, lançaram aí o tema Mulheres Transformadas para transformarem o mundo. Romanos 12:2, não se conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. E assim, creio que estas mulheres de Deus têm, de alguma forma, dado o bom testemunho para que o Evangelho possa alcançar aqueles corações que ainda não foram alcançados, que ainda não abriram para que o Senhor Jesus possa entrar e fazer morada. Então, parabéns aí à MCM, parabéns também aos nossos irmãos que durante este mês completaram aí seus anos de vida. Bendito seja o Senhor na vida de cada um. Durante a semana eu coloquei aí no meu status, a relação dos irmãos. Tive a oportunidade de passar a mensagem para cada um. Se porventura eu esqueci de alguém, por favor, me ajudem, me manda aí uma comunicação e nós estaremos reiterando aí os nossos parabéns a cada um dos nossos irmãos. Quero então, nesta manhã de domingo, orar com você. Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças te rendo por estar nesta manhã de domingo, mais uma vez compartilhando a tua palavra, ó Deus, desta forma, via internet, enquanto estamos nesta quarentena. Temos visto, Senhor, o nosso estado do Rio de Janeiro, temos visto o nosso Brasil também sofrendo com esta pandemia, temos visto, Senhor, amigos partindo, ó Deus, nos deixando, ó Pai, mas tudo está em tuas mãos. Quero rogar pelas famílias que estão enlutadas neste momento. Também quero rogar pelos nossos governantes. Senhor, dê a eles, ó Deus, um senso de responsabilidade. Toca nesses corações, ó Pai, purifica-os para que a corrupção não tome conta deles. Porque, ó Deus, eles não acreditam que a justiça será feita. Mas enquanto isso não acontece, o teu povo sofre, ó Pai. Por isso eu quero rogar, ó Deus, dê a eles sabedoria, para que eles possam, ó Deus, com diligência governar, porque governar é algo que o Senhor concede. Por isso devemos respeitar isso. Deus amado, rogo por cada parlamentar. Deus amado também, continua conosco ao decorrer agora da leitura da tua palavra, para que possamos sair mais edificados do que nós chegamos no início deste culto. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço por todos que têm colaborado direto e indiretamente para que esses cultos possam ser transmitidos, ó Deus. Abençoa ali a vida do Jonatas, da Elaine, que tem se empenhado em cada escola bíblica dominical. Ó Deus, o nosso ministério de louvor, que tem sempre atuado, ó Deus, durante esse período, ali esforçando-se, ó Deus, para louvar ao Senhor, e a todos, ó Deus, que participaram, ó Pai, que vão ainda participar com seus solos, com, ó Deus, uma leitura da Tua Palavra, e que assim, ó Pai, possamos estar, de alguma forma, reunidos, ó Deus, espiritualmente, reunidos, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus,
pois é a oração que lhe faço, agradecido por tudo, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero ler com você, nesta manhã, queridos, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. É a leitura, inclusive, diária desta manhã, na revista Palavra e Vida, a lição que estamos estudando, e está aqui endereçada a carta, a última igreja, da visão de João, que é a carta à igreja em Laodiceia, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero então começar, amada igreja, Laodiceia. Laodiceia foi, nos tempos do Senhor, uma província antiga, romana, na região da Frígia e Lídia, lugares onde também Paulo passou pregando o Evangelho, já mais para cá, depois de Cristo Jesus. E Laodiceia, ela foi uma cidade também rica. Havia nela uma grande produção de lã preta, brilhante, como também havia produção de pomadas, colírios. Não sei se vocês prestaram atenção, que houve aqui no versículo 18, quando é mencionado, e colírio para ungires os olhos, porque naquele local era fabricado, sim, colírios, como também outros remédios, e era uma cidade também onde se fazia muita travessia de muitas riquezas. Era uma cidade que possuía, podemos chamar de bancos, cuidava ali das finanças ali da província romana e dos comerciantes. Hoje ela está em ruínas, está em ruínas e logicamente ficou como um patrimônio tombado, vamos dizer assim, predominantemente também tudo pertencendo ali aos muçulmanos, e sabemos que essa parte aí é uma cidade, vamos dizer assim, que não é mais habitada, Fica apenas para um ponto histórico ali, localizado a 60 quilômetros ao sul da cidade da Turquia hoje, que antigamente era Éfeso, e então fica naquela região ali da Ásia Menor. Bem, então dei aí uma posição geográfica dessa cidade chamada Laodiceia. A origem vem do nome da esposa de alguém que foi, vamos dizer ali, um imperador daquela região, e não me recordo o nome, parece que era Antídoto Teos II, era o nome dessa pessoa, que acabou dando origem ao nome da cidade de Laodiceia. Entendeu?
Continuando então, amada igreja, nós separamos por alguma razão esta última carta à igreja de Laodiceia. Primeiramente, nós vamos ver que era uma igreja nem fria e nem quente. Sabemos que para o Senhor, a Bíblia nos ensina que toda palavra do cristão, por exemplo, deve dizer sim, sim ou não, não. Pois o que passa disso é procedência maligna. Por isso, a expressão ali, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia estava com grande risco, estava bem desprestigiada diante do Deus Altíssimo, porque além de não se ter uma firmeza doutrinária, talvez até por causa da riqueza material. E o texto, quando ele coloca o Senhor falando que compre de mim ouro refinado no fogo, não estava falando do ouro físico, não estava falando ali da lã, das suas vestiduras, não estava falando da questão física, estava a questão justamente para admoestar o povo que se purificasse das suas ações, dos seus sentimentos. Porque nós não podemos ser uma balança enganosa, não podemos ser mais ou menos, ou somos ou não somos. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, já temos falado sobre isso, e depois que eu aceito a Jesus, o que eu faço? Integre-se à igreja. A igreja tem muitas coisas que você pode fazer para o louvor do Senhor. Você pode visitar, você pode orar com as pessoas, você pode obedecer às doutrinas bíblicas, como o batismo, a ceia, como está ali em oração, como está ali contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas. Não é contribuir com seus dízimos como os fariseus faziam. Pagavam de tudo, mas não eram sinceros. Então, a gente precisa dosar, porque tudo precisa ser com humildade, com sinceridade, porque é isso que o Senhor está buscando. Verdadeiros adoradores. Há uma passagem bíblica que está lá em João, que importa que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não pode ser mais ou menos. Não posso ser crente aquele que canta bonito lá na igreja e chega lá no mundo eu vou misturar com as músicas que louvam as questões da carne. E eu esqueço até que eu tenho Cristo. Vou ser uma balança enganosa e serei julgado por isso. Então o texto está nos trazendo também uma outra questão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É uma outra admoestação do Senhor, porque sabemos que o Senhor, Ele perdoa quando nos arrependemos. Nós já falamos isso em outros cultos, que o Senhor perdoa. Inclusive falamos sobre a questão de ser pecador ou não ser pecador. Realmente, quando eu acredito que eu aceito a Cristo, eu deixo de ser pecador. Aí eu volto de novo na palavra pecador. Quando você fala em pecador, você está falando de uma pessoa que vive à mercê de pecar, que tem prazer do pecado. Agora, quando você recebe a Cristo, você entende que deve de mudar. Transformai-vos a vossa mente, transformai-vos aí as palavras, a maneira de falar, de se expressar. Precisamos de transformação, porque senão Deus não vai se fazer presente no mundo através da minha vida. Não haverá testemunho. Que crente sou eu? Prego o amor na igreja e odeio o meu próximo. O pior é quando eu lá na igreja eu odeio o meu próximo, eu engano o meu próximo, eu traio o meu próximo, eu estou traindo a Deus também. E olha, essa mensagem vale para mim, não é só para você que está ouvindo não. Então é um cuidado que nós precisamos de ter, porque a Bíblia está nos orientando. Se seguirmos dessa forma em obediência, temos paz no coração. Se não, vamos ser sempre o quê? Tribulados. Tribulação e angústia virá sobre toda alma que pecar.
apóstolo Paulo prega sobre isso. Então precisamos estar atentos, vigiando, sendo sóbrios, para que a gente não venha realmente a ser como os nicolaítas. Lembra que eu preguei quarta-feira sobre isso? Aquelas pessoas que conquistavam as outras, mas que ensinavam ali coisas feias, coisas prosmíquas, né? Porque a sexualidade para eles era uma coisa normal, o sexo antes do casamento era uma coisa banal, normal. E se você que está aí me ouvindo pensa que isso hoje é normal, você está do lado dos nicolaítas. E cuidado que os nicolaítas não entrarão no reino dos céus. Então a gente precisa ter esse cuidado, essas coisas, para que a gente não seja como os fariseus, para que a gente não seja como os escribas, porque o Senhor está aí, à porta do nosso coração batendo e Ele quer entrar. Então eu pergunto, você quer abrir o seu coração para que Jesus entre? Talvez você possa até me dizer assim, não, mas Jesus já mora no meu coração. Agora é importante saber se Ele mora no seu coração e se Ele é dono da sua vida. Porque se Ele for dono só do seu coração e os seus atos, as suas ações, os seus desejos, se eles não forem voltados em obediência ao Senhor, não adianta Jesus ficar só no coração ou só nos lábios. Quantos dizem, eu amo Jesus, mas o negam. Quando deixa seu próximo ali estendido, precisando de ajuda, negam a Jesus quando mentem uns contra os outros, quando odeiam uns aos outros, ou quando faz alguma coisa de benefício para o próximo, mas quer aparecer. São coisas que desequilibram o ser humano da sua postura de fé. Então são coisas extraordinárias que a Bíblia nos ensina e que se nós guardarmos e praticarmos, nós vamos ter paz no nosso coração. Então está aqui o versículo 21 que diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não sei quantos vão lembrar aí, numa dessas mensagens anteriores, dois discípulos de Jesus fez um pedido ousado para ele. Senhor, deixa-me sentar ao teu lado, na eternidade com o Senhor, na sua glória. E aí Jesus começa com aqueles dois discípulos, parece que foi João e Tiago, e os demais ficaram até chateados com eles. E agora a gente está vendo aqui esse texto, que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Logicamente que isso não seria naquele momento, por isso que o Senhor Jesus falou que os dois não podiam assentar-se com ele naquele momento. Ainda haveria muitas coisas para acontecer. Inclusive, aqui estamos já em Apocalipse, é o livro escatológico, como eu já disse, e ao vencedor, quem é o vencedor? Se a gente olhar, nós vamos entender que o vencedor será aquele que permanecer na palavra, em obediência, insistindo. Em João 8,31, o Senhor Jesus, ele disse para os judeus que criam nele, vós sereis verdadeiramente meus discípulos se permanecer na minha palavra. Porque a palavra é que é a instrução, não é o meu pensamento, não é a minha faculdade, não são os meus diplomas, não são ali os meus status na sociedade que vão definir as coisas que eu tenho, o que eu devo de fazer. Vamos nos lembrar que quando eu recebo a Cristo, esta questão do livre-arbítrio, ela encerra. Por que ela encerra? Porque eu preciso ser em tudo dependente do Senhor. Tiago, por exemplo, diz que alguns dizem que eu faço planos, amanhã eu vou ali, eu vou acolá, eu vou fazer. Vai nada.
só vai fazer se Deus permitir. Então, se o Senhor permitir, eu irei viajar, eu irei passear, eu irei trabalhar. Mas se o Senhor não permitir, eu não irei. A verdade é que nós só vamos até onde o Senhor permitir. Moisés, por exemplo, ele só foi até aonde Deus permitiu. Ele contemplou a terra prometida, mas não entrou nela. Davi projetou o templo, mas não o construiu e muito menos o inaugurou. Haviam razões para isso. E sucessivamente nós vamos vivendo dia após dia, vamos batalhando para conquistar os nossos ideais, vamos ali colocando os nossos planejamentos. Quantos fazem planejamentos? Vamos fazer seguro de vida, vamos fazer uma previdência. Mas de que vale isso se Deus não permitir? É lógico que todo economista vai apoiar a ideia, porque defende a ideia deles. Mas nada vai acontecer se Deus não permitir. Por isso que no ano passado, quando foi chegando em dezembro, eu lembro que eu coloquei para a igreja: você já fez o seu planejamento para 2020? Que o meu já está pronto. E aí foi que eu disse: o meu planejamento para 2020 é permanecer servindo ao Senhor. E com alegria. Porque se eu não me contentar com o que eu tenho, eu não vou ser alegre. Então não tem essa de eu vou servir ao Senhor com alegria. Vai não. Se você não se contenta com o que você tem, com o que você é, com aquilo que Deus está te permitindo, você ainda não está liberto. Precisa se libertar dessas coisas para parar de ficar assimilando ou querendo atrelar as coisas dos bens materiais dessa vida com a vida espiritual. Porque só o Senhor conhece o meu e o seu coração. Então, o vencedor, creio eu, estudando a Bíblia, chego a esta conclusão, será aquele manso, humilde, se contenta com o que tem, está sempre grato a Deus, não murmura, não dá trabalho na igreja, mas antes trabalha, coopera, ajuda, visita os enfermos, os presos, as viúvas, faz aí a obra de ação social, mas nada para o engrandecimento próprio, e sim do Senhor. Então eu creio que esse será o vencedor. E acima de todas essas ações aí, a mais importante é aquele que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então, atentando para estas coisas, convido você a estar realmente firme no Senhor, porque é dele que virá a nossa vitória. Laodiceia era uma cidade rica, mas não sei se você notou que houve um versículo que o Senhor a chama de pobre, miserável, o que prova que o ouro que o Senhor quer que a cidade compre, a vestidura, porque na verdade a sensualidade já estava em grande evidência em Laodiceia. Por isso, era uma igreja que não era nem fria e nem quente, porque as coisas da própria cidade invadiram a igreja. A sensualidade exacerbada invadiu a igreja, e com isso os adultérios, e com isso as fofocas, e com isso aquela mitideza das pessoas mais ricas. E tudo isso não vale nada para o Senhor. Por isso, escolhi e creio que pela orientação de Deus, do Espírito Santo, do Senhor, para nos trazer aí um alerta, para que a gente tome cuidado com estas coisas, para que a nossa mente, quando ela sofrer uma mudança, ela sofra uma mudança para servirmos ao Senhor melhor do que ontem. Porque um dia após o outro, nós precisamos aprimorar a nossa fé, precisamos amar cada dia mais o nosso Senhor. E a prova de que nós amamos ao Senhor
é quando amamos a quem nós podemos ver. É isso que eu desejo para a sua vida. E você que participou hoje da escola, Deus te abençoe, parabéns, não desanime. Se não pudermos voltar, que eu acredito que ainda não voltaremos nesse início de junho para o templo, nós estamos observando aí o que vai reger aí a lei orgânica do nosso município, com esse alto índice aí de mortes, e estamos alerta. Mas a qualquer momento nós estaremos avisando através da internet, do Zap, o momento em que estaremos reunidos. Eu também estou com grande saudade, já tenho tido a oportunidade de ver alguns irmãos e tenho orado pelos demais, tenho procurado evitar de estar muito próximo dos que têm mais idade, que estão aí sobre o quadro de risco, mas sabemos que tem irmãos que não estavam aí no quadro de risco e contraíram aí a Covid. Mas temos orado por esses irmãos e eu creio que em breve tudo vai passar, porque Cristo é tudo em todos, principalmente nos que crê. Então que Deus te abençoe nessa manhã, querido, e até logo mais no nosso encontro à noite via internet. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus por nos dar a oportunidade desta manhã e por nos fazer vitoriosos sobre todas estas lutas, porque sabemos que temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Linda a letra desta música, ó Deus. A inspiração que chegou ao coração do autor dessa letra, deste cântico, porque é uma grande verdade. E agora, Senhor, nos despedimos nesta manhã, rogando que o Senhor continue com a tua igreja, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.